Assim, e só um outro complemento, perdão, Boni, sobre essas informações, né? Como fechou cedo, fechou 11 horas da manhã, existe uma chance ainda de que ele comande contra o Flu, tá? Então, inicialmente seria o Milton Cruz, técnico interino. Ele vai definir isso agora à tarde, mas existe a chance, então, que ele já esteja no banco contra o Fluminense e também contra o Milionários aí, a sua estreia diante do seu torcedor. Eu acho, cara, acho uma boa contratação, acho que tem esse contexto todo. É um técnico experiente, é um técnico acostumado com a crise, veio de um Corinthians em uma crise profunda, administrativa, uma crise política, um querendo derrubar o outro, parece São Paulo, presidente do conselho querendo derrubar o presidente executivo, né? Então, muito parecido esse contexto, esse cenário, e ele vem para acalmar o ambiente primeiro, tentar trazer uma união da torcida mais uma vez, isso é muito importante, voltar o torcedor para o estádio é muito importante, e vem para tentar resolver, né, tudo isso que a gente viveu nos últimos meses, e os caras gostam muito dele, o jogador gosta muito dele, tem uma parte técnica do filho dele que é muito boa, ele Sim. colocou o Arsson, cara, o Arsson jogava de ponta muitas vezes, né, meia mais avançada, ele colocou o Arsson para segundo volante, então o filho dele tem umas boas adaptações, ele é um cara que trabalha muito, acha alternativas, do Dorival é o cara mais assim, paizão também, né? E assim, vamos lá. A saída dele, que eu sei que assim, muita gente comenta, né? Ah, mas a forma que ele saiu, ele deixou o São Paulo na mão. Ele nunca escondeu, desde sempre, em várias entrevistas, que o sonho dele é a seleção brasileira. É o sonho de todo técnico, seleção brasileira. Entendo que não foi legal, né? Aquele contexto, a gente ficou pé da vida, porque ele saiu com 2 dias de pré-favorável, concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, você consegue, entre aspas, entender a decisão do cara. A seleção brasileira bateu na porta, puta salário seleção brasileira. Era uma incerteza, porque o ano pós-título nunca é fácil, ainda mais não tendo grandes ali mudanças, né, que foram feitas pro elenco para ele. Ele pediu alguns jogadores que não vieram. E aí ele aceitou. E aí eu entendo quem tem bronca, mas eu não acho que ele fez uma traição da pátria. Ah, mas ele foi pro Corinthians depois. Ele já tinha treinado o Santos, o Palmeiras, outros clubes. E assim, ele ficou no mercado dando sopa 1 mês e meio até o Corinthians contratar, né? O São Paulo optou por escolher o treinador na época. Então não dá também para achar que deve uma gratidão eterna pelo que ele fez em 23. Mas ao mesmo tempo ele é um técnico que chega para ser esse bombeiro nesse momento, tentar acalmar as coisas, trazer resultado nesse curto prazo. E eu acho sim, porque esse é o X da questão, né? Curto prazo a gente sabe que que ele pode resolver. Ele, para chegar apagando incêndio, ele faz muito bem. Fez isso em vários clubes. E no médio e longo prazo? Eu acho também. Acho que essa é a nossa diferença, Boni, que a gente estava tendo de opinião. Entendo que você lê o Dorival como um técnico de curto prazo, né? Que vai chegar para tentar resolver por agora, mas que num médio e longo prazo não resolve nada. Eu acho que ele é um técnico, porque ele nunca tem tempo para provar esse médio e longo prazo, né? Ele não tem tempo em nenhum clube. Ele teve tempo para tentar provar esse médio e longo prazo no Ceará, que ele foi bem. Aí chegou o Flamengo e ele foi. Aí no Flamengo, ele no curto prazo foi campeão. Tinha toda uma temporada pela frente. Os caras trocaram pelo Vitor Pereira. É igual quem troca Crespo por Roger Machado, né? Aí fizeram essa troca. E aí ele não teve tempo de provar. No São Paulo, ele teria uma temporada para fazer o longo prazo. Ele não teve tempo. Seleção brasileira, curto prazo, ele caiu. Também ninho de cobra a seleção brasileira, né? Me surpreende eles terem contratado o Dorival. Acho até que ele durou muito, porque ele durou pouco, né? Mas pro ambiente da CBF parece muito. Então, caiu rápido. No Corinthians, foi campeão de imediato, onde teria o longo prazo, que ele começa mal o Campeonato Brasileiro, ele foi demitido. Então, assim, eu acho que é um técnico que a gente vai ter que avaliar por essa ótica agora. Para o curto prazo, a gente precisava, de fato, de um técnico do perfil dele, e espero que ele possa provar que ele vai ser útil também para o longo prazo do clube, né? E se conseguir a Sul-Americana, por exemplo, que eu sei que é um cenário complicado, né? A gente fecha o ano com uma certa moral, né? Então, espero que ele possa corrigir a casa e, principalmente, o Campeonato Brasileiro, que é o nosso foco. O que eu entendo, tá? E aí já falei demais também, deixar para vocês falarem. O que eu entendo do Dorival é o seguinte: ele vai bem nas Copas, ele vai mal no Campeonato Brasileiro,
porque o time dele é quase sempre limitado, né? Então, um time limitado, você não consegue ganhar em duas frentes. Isso é óbvio, né? Isso a gente passa com ele e com outros 20 mil técnicos. É quando você tem foco, prioridade física para as Copas, você não aguenta o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem 2 jogos agora de Sul-Americana, vai ter uma pausa para ele poder trabalhar, vai contratar no meio do ano também, vai vender e vai contratar, vai ficar um pouco mais com a cara dele o time, vai ter um tempo que vai ser valioso esse tempo antes da pausa da Copa do Mundo, para que ele possa organizar a casa justamente. E aí eu acho que ele pode tentar entregar um pouco mais, sabe? Sempre tentar um pouco mais. Mas no Campeonato Brasileiro, ele na última passagem. Entendo, essa é a minha leitura, que era esse foco dividido. E ele tinha 3 Copas, né, no Campeonato Brasileiro de 23. Ele tinha a Sul-Americana, que a gente caiu nas quartas para a LDU, maldito Rames, e tinha a Copa do Brasil, que ele foi campeão. E aí o Campeonato Brasileiro foi perigando, mas ainda assim, acho que a gente acabou em 13º, Boni, aquele Campeonato Brasileiro. A gente não chegou a correr um puta risco, né? Esse ano não foi um baita risco, não. Menos, né? Ele tem uma Copa a menos, então vai ser importante. Pega o Campeonato Brasileiro numa situação que não é plenamente confortável, mas é boa, 24 pontos, né? Em 15 jogos. É o quarto colocado, e aí ele pode ter essa estabilidade. E, principalmente, voltar a ter o nosso fator casa como algo positivo, como algo que faz diferença. Isso a gente perdeu com o Roger, porque o torcedor não é tonto, né? Porque tá todo mundo de saco cheio. Mas com o Dorival, espero que haja essa união de novo, porque esse time, limitado como depende muito da gente, Bani. Não, eu só discordo com relação à falta de oportunidade de desenvolver trabalho a longo prazo. Acho que no Corinthians ele teve isso. E, aliás, acho que a Copa do Brasil, entre muitas aspas, salva o trabalho dele. Né? Porque o tempo que ele teve só focado no Campeonato Brasileiro foi o suficiente para fazer uma campanha melhor, e não fez. De novo, ele aproveita muito a capacidade de mobilização para grandes jogos e aí conquista o título. E a gente sabe que título no futebol é maior que qualquer coisa. É muito melhor você ser campeão da Copa do Brasil do que ser quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Isso é óbvio. Mas vira o ano, o futebol segue ruim, o futebol segue muito abaixo do que se espera e ele acaba a sua trajetória no Corinthians com 9 jogos sem vencer. Acho que isso é bom a gente ter na mente também. Mas, de novo, acho que para esse momento, eu entendo completamente a escolha, a paz, a tranquilidade, o apoio do torcedor. E, até pensando por um outro ponto, você citou, Gabi, a questão do Lucas Silvestre, eu acho que talvez ele possa ser essa questão do plano a longo prazo. É uma ideia que sempre me agradou, porque eu acho o Lucas Silvestre muito bom, muito bom. E eu acho que talvez ele pudesse ser um pensamento para o futuro. Ele já falou recentemente da possibilidade de bater asas sozinho, né, de se separar do Dorival, construir a sua própria carreira como treinador, que esse momento está chegando, que ele está se preparando para isso. O Dorival já disse que vê o Lucas pronto também para fazer essa separação e viver o seu momento como treinador em voo solo. Cara, se a gente perdeu a oportunidade de desenvolver o treinador em casa com Alan Barcelos, por exemplo, gastou essa ficha do André Jardine muito cedo também, por que não pegar um cara que começa a sua trajetória como auxiliar, viveu outros momentos como treinador, no dia a dia de São Paulo também, por que não? Talvez prepará-lo para ser o técnico de São Paulo. Eu acho que pode ser uma situação legal. O que eu, acho que seria algo legal. O que eu entendo, tá, Boni, em relação a esse cenário todo do Dorival e do Lucas Silvestre. Eu acho que eles são aquela balança perfeita, né? Porque o Lucas Silvestre é um cara taticamente do cacete, assim. É um puta profissional. Muito bom, ele é muito bom. É um cara que isso todo mundo fala, todo clube, todo mundo fala a mesma coisa. Pô, o Lucas é brabo. Parte tática, ele é muito bom. O Dorival é o técnico paizão. Então, acho que o Lucas, por ser extremamente tático, extremamente novo, às vezes ele pode ter uma dificuldade de ele por si só conduzir o vestiário. O Dorival é o cara mais experiente, é o cara que tem ali mais esse controle, né, da boleirada, tá mais acostumado. Acho que eles dão certo por isso. Eles conseguiram equilibrar a fórmula por isso. Porque tem um cara que é tático pra caramba, tem um outro que é experiente. Cara, na seleção brasileira não foi balanço perfeito. E aí o que eu entendo é que os dois precisam desse dia a dia, sabe? Do Lucas convencer o cara da ideia e do Dorival convencer o cara de abraçar o trabalho, sabe?
Então, do Lucas, melhor dizendo, apresentar a ideia e que Dorival convença. Então, acho que na seleção brasileira, né, quando você tem jogos amistosos ali de curto prazo, você não consegue apresentar muito isso. Mas nos clubes isso funciona. Vou sair mais uma vez aqui e já volto, Boni.